Se você estuda durante horas, revisa, lê, tenta decorar e sempre dá aquele branco na hora da prova, o problema não é você. O problema é o método com o qual você está estudando. Não é sobre o quanto você estuda ou o tempo que você se dedica, mas sim o método que você usa para estudar e a forma com que você absorve todo esse conhecimento. A neurociência já explica muito bem isso. Muitos alunos, principalmente na área de saúde, tentam ler, reler e decorar todos os assuntos pertinentes àquela prova. Mesmo assim, eles não conseguem entender e não conseguem lembrar. Por que será que isso acontece? Isso acontece porque isso não é estudo. Isso é como se você fizesse um resumo de um conteúdo que ainda não está dominado. E dessa forma, se o seu cérebro ainda não conseguiu assimilar todas essas informações, elas não vão ficar fixadas e, consequentemente, nós não vamos lembrar de nada do que foi lido. E com isso ficou muito claro, quem estuda certo, quem estuda melhor, sai na frente, conseguindo assimilar o conteúdo de uma forma muito mais rápido que os demais colegas que acabam tentando decorar ou estudando de uma maneira errada. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como que a neurociência explica de forma breve todo esse mecanismo de assimilação do conteúdo para que o nosso cérebro consiga absorver, consequentemente estabelecer um arcabouço teórico de informações que nós possamos recrutar na hora de uma avaliação, na hora de uma prova. Isso é aprender, isso não é sobre decorar, é de fato você ter o conteúdo consigo e conseguir articulá-lo na hora de qualquer tipo de avaliação. Se você realmente quer aprender, a gente primeiro tem que entender os métodos de estudo. Existe o estudo passivo e existe o estudo ativo. O estudo passivo é o mais comum e é aquele que a gente vem se habituando desde novinho na escola. A gente lê, a gente escuta, a gente escreve e muitas vezes a gente só fica como um espectador daquele assunto. Nós não temos um protagonismo nessa ação de estudar. Já o estudo ativo, nós somos os protagonistas do nosso aprendizado. Nós precisamos realizar questionários, explicar o conteúdo e sempre que nós conseguimos explicar aquilo que nós entendemos, nós de fato absorvemos e sedimentamos esse conteúdo. Nosso cérebro, ele funciona exclusivamente por repetição. Não é sobre você ler e tentar decorar. Quanto mais você repetir, quanto mais vezes você executar aquele comando para o seu cérebro, o nosso cérebro ele vai entender melhor. Pensa comigo, um jogador de futebol. Se você explica para ele como que ele tem que chutar a bola, por mais detalhado que seja, ele nunca vai conseguir, na primeira vez que ele for chutar, executar um chute com a precisão que ele gostaria, ou com a precisão que aquela explicação determinou para ele. Agora, uma vez que ele entende aquela explicação, e a partir daí ele executa de forma repetida, ele desenvolve a habilidade para conseguir realizar o chute perfeito da forma com que foi descrito a ele. Nós precisamos articular algumas coisas para entender o processo de aprendizado. Várias teorias da neurociência do aprendizado falam que nós temos conhecimento, nós temos a habilidade. O conhecimento é simplesmente a forma com que esse conteúdo é dado para nós e nós o absorvemos. A habilidade é a forma de pegar esse conteúdo e, consequentemente, aplicá-lo no momento específico na ação que ele é proposto. E quando nós não promovemos esse processo de repetição, ele nos traz a ilusão da competência. Nos primeiros momentos após uma leitura, você pensa, de fato, agora eu entendi, eu decorei esse conteúdo, eu sei o que ele faz. Porém, algum tempo depois, se você para de pensar nele e tenta lembrar, na hora de uma prova, você percebe que nada daquilo se sedimentou na sua cabeça. Nada daquilo foi de fato absorvido e você não aprendeu. Você ficou com a ilusão do aprendizado. Agora, se você promove repetição, promove exercício, promove um estudo ativo daquele conteúdo, aí sim, de fato você aprende e em um momento onde você precisa daquele conhecimento, você consegue evocá-lo da sua memória, pronto para ser usado, aprendido e sedimentado. É por isso que o processo de releitura não funciona.
Você ler e reler algum assunto não vai ser o suficiente para que você consiga absorver aquela ideia. Se você não executá-la através de um processo de repetição, você não vai aprender. Nisso, uma excelente forma de se estudar é através da revisão espaçada. Ao invés de pegar 4, 5 horas de um dia e ler e reler aquela matéria de forma exaustiva, pegue 1 hora em cada um dos 5 dias na semana e faça uma leitura rápida do assunto e resolva questões. Faça o processo de repetição. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de absorção definida. Não adianta nós queremos trazer a exaustão com muitas horas de estudos sequenciais sobre o mesmo assunto, porque chega um momento que ele não consegue absorver mais. Uma vez que você estuda poucas horas ao longo de vários dias, nós estamos fazendo o quê? A repetição daquele conteúdo em momentos distintos. E isso auxilia o nosso cérebro nesse processo de aprendizado. O cérebro não aprende quando você revisa, ele aprende quando você tenta lembrar. Uma outra forma muito boa de conseguir absorver o conteúdo é promover a associação entre diferentes disciplinas. Vamos pensar, na área de saúde nós temos 3 disciplinas que são os pilares dos nossos conhecimentos: anatomia, bioquímica e fisiologia humana. Elas estudam as estruturas, o funcionamento e as reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo e nos mantêm vivos. Se nós falarmos, por exemplo, do cérebro. O sistema nervoso, ele é um sistema muito bem definido e muito complexo, composto por neurônios e diversas outras células neurais. Uma vez que nós estudamos a sua localização, nós estudamos a estrutura das suas células, nós estudamos os processos eletroquímicos pelo qual fazem ele funcionar, nós articulamos esses conteúdos e conseguimos promover essa correlação. Esse processo de estabelecer a correlação entre diferentes matérias faz com que o nosso cérebro precise relembrar o tempo inteiro o conteúdo de cada uma dessas disciplinas. E nesse momento, ao tentar relembrar, o nosso cérebro, de fato, consegue aprender. O problema nunca foi falta de esforço, foi falta de estratégia, falta de método. Se você quer aprender mais sobre a área de saúde, como dominar os seus estudos, se inscreve aqui no canal, eu vou te acompanhar passo a passo e vou te ensinar a dominar todos os conteúdos que você precisa para decolar na sua profissão.